Bom, telespectadores, está chegando o verão e nós se preocupamos mais em estar bem com o nosso corpo, emagrecer, enfim. É uma época do ano que as pessoas estão mais ligadas em estarem se sentindo melhor. Para falar sobre saúde, sobre qualidade de vida, a gente sempre tem um especialista que é um dos melhores profissionais na área de saúde quando se fala em endocrinologia, que é o Dr. Maurício Hirata, que está aqui conosco mais uma vez. Tudo bem, Dr. Maurício? Tudo bem. E, Dr. Maurício, acordar cedo, as pessoas que acordam cedo, emagrece, como é que funciona isso? Primeiro foi feito um estudo que eles verificaram que o paciente que dorme pouco ou dorme de um jeito, uma qualidade ruim de sono, ele engorda. Por quê? Porque os hormônios que regulam o peso, tipo leptina, cortisol, eles ficam todos desbalanceados. Pacientes que sofrem de apneia do sono, por exemplo, então eles têm uma tendência maior para aumento de peso. Fora doenças autoimunes, tipo alguns tipos de reumatismos, etc. Diabetes, próprio diabetes, dormir pouco aumenta a chance de você ter diabetes. Qual é a média para se dormir bem? Tem aqueles dormidores curtos e os longos, né? Os caras que são 12 horas. Mas o ideal é 7, 8 horas, 12 horas? O cara que... Tem gente que com 12 horas se sente... Não, uma média é 6, 7 horas. 6, 7 horas para quem trabalha. Tem alguns que são os dormidores curtos que com 4 horas se sentem bem. Agora, a gente não tem um número ainda grande, não tem um estudo populacional que fala, não, 4 horas está bom. Mas engorda ou não? Acordar cedo? Então, essa é uma primeira questão. Dormir uma quantidade razoável, bem. Daí, se você acordar cedo, dormir 6 horas, você pode... Aí foi feito um outro estudo, que eles verificaram que o paciente ele dorme 8 horas. Só que se ele acorda à tarde, engorda. Aí eles começaram a estudar o porquê disso. Então, eles verificaram que quando você está exposto à luz solar no período da manhã, ocorre uma regularização da melatonina. E essa melatonina também melatonina é o hormônio do sono e da vigília. Ela também interfere nos mecanismos de regulação do apetite. Então, estudos populacionais revelam que as pessoas que são mais matutinas, elas têm uma tendência menor para aumentar de peso. Então, uma das questões interessantes para se você quiser emagrecer é acordar cedo. E comer de manhã logo quando acordar, isso eu ouço falar há muitos anos que você tem que comer muito quando acorda, comer menos no almoço e muito menos no jantar. Isso procede também? Porque é o período que você passou bastante tempo em jejum, né? O metabolismo está mais ativo, então o consumo de calorias é maior. A questão do almoço e comer muito à noite, que hoje está controverso. Então, o estudo clássico é isso que você falou, come melhor no almoço e menos no jantar. Só que acabou de sair um estudo recente, por isso que é chato, né? Toda hora a medicina muda, né? Que eles falaram que o cara que não almoça, por exemplo, não dá diferença. Por incrível que pareça. Então, mas de maneira geral é bom comer menos no jantar, tá? Mas tem muita pesquisa divergente, então não tem uma verdade absoluta. Assim, por enquanto a gente segue essa sua teoria, mas pode ser que daqui a 2, 3 programas a gente mude, né? Tudo está mudando muito rápido. E por que essa coisa de você ter uma dieta, vamos supor assim? Você pode ingerir X calorias por dia. E por que você passa a ter que contar essas calorias? Por que é tão difícil isso? Foi verificado estudos com relação à alimentação, que essas dietas de caloria que acontecem com o tempo o paciente, não são todos, tem uns que fazem direitinho, mas com o tempo os pacientes eles começam a substituir, por exemplo, são 1.000 calorias, ele pega 1.000 calorias do quê? De chocolate, de bolo, de pipoca, cachorro quente. Então, hoje, qual que é o novo enfoque dietético?
Não adianta a gente restringir caloria, e sim administrar o tipo de alimento. Hoje a tendência é a gente selecionar os alimentos. Iogurte faz bem, doutor, por exemplo, para fazer aquele lanchinho entre o café, o almoço, ou então o almoço e o jantar? Então, o iogurte é uma questão interessante. Foi verificado que algumas bactérias do intestino, elas são importantes para a manutenção do peso. E os obesos, eles têm mais lactobacilos de um tipo mais patológico. Então, um estudo recente ele revelou que o paciente que ele ingere iogurte, ele diminui em 25% a chance de ter diabetes no futuro, fora de outras doenças autoimunes. Então, hoje... Ele faz bem para o intestino e acelera diabetes, o processo da pessoa que tem tendência a diabetes. Diminui a tendência da pessoa a ter diabetes e fora outras doenças autoimunes. Então, hoje, um dos estudos que a gente tem realizado, que vai ser o futuro, vai ser mudar a flora intestinal dos pacientes obesos. Por exemplo, recentemente saiu um outro estudo que crianças que tomam antibiótico muito tempo mudam a flora intestinal e aumentam grandemente a chance de virarem obesos na idade adulta. Então, hoje, um dos tratamentos futuros para a gente tratar a obesidade vai ser mudar a flora intestinal. Hoje a gente tenta por medidas empíricas, com iogurte, alguns lactobacilos que a gente administra para o paciente, mas é um caminho interessante. Fora a questão de imunidade, né? Tem vários benefícios. A qualidade de vida depende muito da alimentação. Qual que é a alimentação que você recomenda para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida e uma saúde equilibrada? Então, primeiro, eu acho que é a questão de iogurte, né? Assim, o adulto, 90% dos adultos têm intolerância à lactose. Então, o iogurte, ele tem uma quantidade muito pequena de lactose, por quê? Porque os lactobacilos já comeram toda a lactose. E tem essa propriedade da população de lactobacilos estarem alta. Agora, tem que ser iogurte, não o leite gelificado, esses que a gente compra, que está cheio de adoçantes, ok? Isso não é legal. Tem que ser o iogurte mesmo, sem adoçante, sem corante, é o natural. E o carboidrato, que é tão gostoso? Então, tem que cortar, cortar total? Hoje em dia, a minha conduta, e é uma conduta que está crescendo bastante em vários outros centros médicos, é que a combinação dos carboidratos com a proteína é que gera essas outras doenças. E carboidrato dá fome. Não é que nunca mais você possa comer carboidrato, mas a gente tem que aprender quanto que você pode comer de carboidrato. Você faz uma experiência. Couver no momento e vem pão. Come o pão. No restaurante você vai comer o dobro. Você faz uma dieta que você consegue administrar de um jeito inteligente os carboidratos, o resultado ele é mais eficaz e não é só cortar carboidratos, tem carboidratos que são bons, por exemplo, frutas, legumes, né? Mas tem outros tipos de carboidratos que não têm interesse, massa, pão, né? O arroz branco, mesmo o arroz integral, eu acho que, apesar dele ter um índice glicêmico menor, a absorção e em termos de caloria também, a combinação faz a gente aumentar de peso. Então, hoje a tendência, pelo menos eu tenho seguido essa tendência, é de você saber controlar a quantidade de carboidrato. Qual que é a vantagem disso? Primeiro, que você não precisa ficar contando caloria. Segundo, que para qualquer restaurante tem uma proteína e uma salada. Até em pizzaria você pode comer. Proteína, essa dieta da proteína, ela é recomendável? Tem várias questões divergentes, né? Mas saíram vários estudos que ela provocaria uma perda de peso mais rápida no começo e ela aumentaria
HDL, que é o colesterol bom, e abaixaria o LDL e os índices glicêmicos de um jeito mais eficaz. Tem que ser individualizado. Nunca esse tipo de alimentação deve ser feito sem acompanhamento médico. Por quê? Porque a gente tem que fazer um acompanhamento laboratorial da questão do colesterol, né? Da questão do rim, mas ela bem seguida e bem orientada, os efeitos são excelentes. Só que nem todos são carnívoros, né? Assim, carnívoros gostam de proteína. Então, cada caso é um caso. Mas a tendência hoje é a gente administrar o tipo de alimentação em relação a carboidrato. Sempre acompanhado de um profissional. Tem que ser médico. Tá? A questão hoje não é mais nem tanto a questão de gordura e proteína. Carboidrato, saber administrá-los. Não é que nunca mais você vai comer pão. Você vai ter que aprender como come pão. Dá para se cuidar depois dos 60, doutor Maurício? Essa é outra questão muito interessante, que o pessoal acha 60 anos, acabou. Não é. Né? A gente tem vários artistas, aí você vê que o cara está com 60 anos, está bem. Então, o que acontece? Já saiu um estudo recente, que o paciente que começa a se cuidar aos 60 anos nunca fez nada. Ele diminui em 40% a chance de morrer mais precocemente se ele cuidar do peso, controlar pressão e diabetes. Coisa simples. E um pouquinho de exercício. Então, a nossa população está envelhecendo de um jeito mais satisfatório, os que têm um nível social mais elevado, porque conseguem ter esse acesso. Agora, a grande mensagem é o quê? Diminuir 40% a chance de você morrer precocemente, mesmo aos 60. Se a consciência chegou aos 60, você tomar as precauções necessárias já está muito bom. 60 não é o fim da vida. Né? Eu tenho pacientes com 80 anos aqui que vêm fazer tratamento. E o mais interessante disso são as gerações de 30, 40. Esses caras vão chegar aos 100. Né? Para mim, para você não dá mais. Né? Talvez a gente chegue. Mas para essas pessoas mais jovens, o momento de fazer check-up, de você fazer a prevenção, é agora. Faça agora. Né? É um momento de ouro. Não aguarde. E quem tem 60 anos para cima, 70, 80, tem que se cuidar. Por quê? Porque a medicina está avançando muito rápido. Então, nunca é tarde para começar. É muito bom conversar com o Dr. Maurício, porque além de um grande estudioso, ele está sempre na frente de todas as tendências que variam muito, mudam muito as pesquisas, né? Coisas que faziam mal antigamente, hoje fazem bem, enfim. O importante é você equilibrar e ter uma saúde e ter uma alimentação balanceada para ter uma saúde cada vez melhor. E sempre acompanhado de um profissional para poder saber qual é a sua tendência, quais são os problemas que você tem, que você deve se cuidar. Dr. Maurício, obrigado por estar aqui conosco. É sempre um prazer conversar com o Dr. Maurício Hirata, um dos melhores endocrinologistas do nosso país. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais Radar Television. Não saia daí.